Muito boa noite. Pois também fico muito satisfeita por termos esta reunião. Acho que realmente faz falta os fregueses reunirem-se, discutirem ideias, porem questões, porque realmente urge. Numa notazinha prévia, eu fico muito satisfeita por ter ouvido as notícias que deu em relação à SUMP. Penso que sabe que fui presidente daquela casa durante uns bons anos e realmente é com muita pena minha que vejo ao estado a que aquela instituição centenária chegou. Nunca consegui perceber porquê, porque quando eu saí havia um projeto praticamente finalizado, não percebi porque é que se fez outro, enfim, há muita coisa ali que eu acho que nunca vou perceber. Mas enfim, fico satisfeita por saber que realmente há preocupação em relação àquela instituição. O que eu trago hoje para pôr serão, enfim, algumas perguntas que eu gostaria de, enfim, dentro do possível, de tentar perceber o que é que vai acontecer. No que diz respeito, por exemplo, à União de Freguesias, onde é que nós no futuro, o que é que se mantém aqui na parede, como é que os fregueses se dirigem, onde é que resolvem, qual é o desenho que está desenhado, portanto, nessa matéria. Depois, também gostaria, e acho que isto é importante, até porque vou assistindo, o que é que também prevêem, se é que se pode prever nesta matéria, atrair casais novos, jovens famílias para a parede. Eu reparo, verifico que na zona onde eu vivo, que é a Zona Sul, nunca me tinha percebido que havia tantas segundas casas, aquilo é prédio assim. Reparo com satisfação que está a ser ocupado por jovens casais, mas depois reparo no ponto seguinte: a parede está bem viva, está sim senhora, deixem-me dizer assim, tomar a ver as outras freguesias com o movimento que esta nossa freguesia tem, mas depois falta a outra parte, a freguesia ao fim de semana morre. E eu passo ao ponto seguinte, não sei se também têm pensado o descentralizar da animação. Temos ali os Jardins da Parede, tem um espaço tão bom, já se tem feito lá já se têm feito algumas iniciativas. Por que não trazer mais coisas? Porque é só Cascais. Sr. Presidente, eu às vezes vou dizer com toda a franqueza, fico muito aborrecida, fico mesmo, deixa-me dizer, chateada. Cascais, e Parede, que é Portugal? Para Cascais. Parede, porque não? À beira-mar plantado, tão lindo, microclima. Agora até se descobriu ali não sei o que dos dinossauros e mais a pé da Ponta do Sal. Por que não? Quer dizer, acho que Cascais até é pequeno demais, ali na zona da Bahia. Repare, eu ouvi com atenção, segundo entendi bem, o Sr. Presidente, a propósito do Fashion, chamar a atenção para a Associação Empresarial, que eu também já fiz parte, pois, para realmente começarem a pensar em descentralizarem. Gostei de ouvir. Porquê ali? Porque não? Não é? Pronto. Isso acho que é extremamente importante para o nosso Conselho num todo não morrer, não é? Portanto, isto era outro ponto. Depois tem aqui no quarto ponto é o seguinte: aquele quartel ali em cima, aquele quartel que foi desativado há anos, eu ainda me lembro de ter que fechar, abrir as janelas todas, aquilo bum, não é? Ainda me lembro disso. E depois houve toda aquela história à volta daquele quartel. Era isto, era aquilo, era não sei o que. Bem, o que é que a zona do quartel é hoje? Uma situação extremamente problemática, como o Sr. Presidente sabe. E muito recentemente houve lá um episódio sinistro, como eu julgo que deve saber. Não, sinistro não foi. Quer dizer, podia ter sido sinistro.
porque quanto eu estou informada, os canhões, não é? Tá bem. Pronto. Aquilo nós... nós... estava a pensar que era alguma coisa a nível de emissão física. Tentaram roubar os materiais dos canhões. Não. Por baixo, acho que aquilo não está devidamente como é que se diz, tampado. Pronto, aquilo tem acessos por baixo dos canhões. Agora só para perceber, há ali várias coisas diferentes. Há o quartel propriamente dito, há a bateria de costa, que são os canhões que estão à superfície, portanto, aquele que é das maiores vistas de Cascais também. E depois há o próprio abastecimento da bateria de costa, que são os túneis que estão por baixo. Ora, nesses túneis... Está a falar dos túneis, os túneis têm estado tapados. Mas há os canhões, parece que é os canhões, que não consegue-se ter acesso. E ao que parece... Pois, olha, Sr. Presidente, é assim, informe-se que o senhor pode informar-se junto da nossa freguesia, porque isso até correu no Facebook. E aquilo é complicadíssimo. Mas complicadíssimo. Portanto, acho que é um ponto que o Sr. Presidente toma nota. Não, eu tenho estado a acompanhar, já vou responder o que é que podemos fazer isto. Depois, há outra coisa que eu também não sei se seria possível. Aqui na freguesia da Parede, tanto sul como norte, há as vivendas, não é? Aquelas moradias antigas, que, julgo por força lá das circunstâncias e dos problemas que se vivem, as pessoas não têm hipótese de restaurar, e então aquilo tem as janelas com tijolos, outras têm ervas até não sei onde. Por toda a parede se vê situações assim. Também na parede sul, penso que o Sr. Presidente saberá bem onde eu me refiro, junto aos Melo e àquela zona. Há ali terrenos que um rastilho, aquilo pode ser muito complicado. Há anos que estes terrenos estão desta forma, anos. Eu vivo na parede quase há 40 e eu sempre vi isto. Pronto. Pergunto, será que não havia hipótese de haver um protocolo entre o proprietário e a Câmara que fosse renovado anualmente ou trianual, pronto, e fazer ali umas hortas também? Quer dizer, acho que é melhor do que estar aquela coisa que é uma coisa que não tem razão de ser. Por último, e para acabar, eu tive notícia esta semana que o Museu do Brinquedo em Sintra, que acho que julgo que era uma fundação e com estas diretrizes governamentais, portanto, deixou de ter apoios. Ao que parece, portanto, a verba que a Câmara participava pagava a renda. Todo o resto, portanto, toda a sustentabilidade daquele museu, que é interessantíssimo, não sei se já teve a oportunidade de ver, mas é interessantíssimo, é sustentado pela bilheteira. Portanto, aí não há problema. O problema deles é não há local. Por que não trazê-lo para a parede? Por exemplo. Por que não? Eu digo parede porque Cascais já tem tanta coisa e há aqui tanta casa devoluta e há aqui tanta casa abandonada e depois com os problemas interiores dessas casas que se estão a viver. O que é que poderia acontecer também em consequência disto? Falar com as operadoras turísticas, por que não? Nós temos coisas tão interessantes na parede. E eu penso que o Sr. Presidente e a restante habilidade nesta matéria sabem perfeitamente as coisas interessantes que temos na parede, em termos até de arqueologias e etc. Muito obrigado. Tentar ser sucinto, mas ainda assim deixe-me dar um enquadramento. Uma das questões que tem no tempo do Conselho de Cascais, eu sou de São Domingos de Rama, originário de São Domingos de Rama, e quando casei vim viver para a parede, portanto é uma região que conheço bem, portanto em adolescente frequentava Carcavelos, porque São Domingos de Rama à época tinha muito pouca oferta, e portanto era Carcavelos e parede que funcionavam para a minha geração. Depois casei e vim aqui, para aqui viver e aqui nasceram duas das minhas filhas. Tenho 5, portanto, não são filhas, é tudo filhas. E portanto é uma região que eu conheço bem. Se nós estivermos a recuar há 30 anos atrás, claramente havia
uma Costa do Sol e uma Costa da Sombra. Ou seja, tínhamos a Costa do Sol, que era aquela que estava junto ao litoral, e tínhamos a Costa da Sombra, que era basicamente as freguesias de Alcavidez e de São Domingos de Rei. Ao longo destes anos e com as mutações que foram surgindo, nós, na verdade, hoje não temos o concelho dividido de forma paralela ao mar. Temos o concelho dividido de forma perpendicular ao mar. Ou seja, há aquilo que era a Costa do Sol, hoje serão as freguesias de Cascais, Estoril e Alcavidez, e aquilo que era a Costa da Sombra já não é apenas São Domingos de Rana, é também a freguesia de Carcavelos e de Parede. Ou seja, houve, se quiser, uma manutenção, uma evolução a nível das freguesias, especialmente Alcavidez, e manutenção de Estoril e Cascais, e houve alguma regressão em relação às freguesias de Parede e Carcavelos e a manutenção, grosso modo, da freguesia de São Domingos de Rana, da forma como vamos. Nós hoje, por sinal, abrimos a exposição e discussão do Plano Diretor Municipal e acho que é uma peça estratégica fundamental que todos nós nos devemos envolver nela, porque é ela que estabelece a visão e a estratégia que todos nós gostaríamos de ter para os próximos anos. E, portanto, aqui fica o meu apelo para essa participação. Dito isto, vou tentar responder às questões que colocou. A primeira, a União das Freguesias, como é que vai funcionar? Ponto 1. A freguesia de Parede continuará a ser sempre freguesia de Parede, a freguesia de Carcavelos continuará a ser sempre freguesia de Carcavelos. O que nas próximas eleições vai haver uma alteração é que, em vez de eleger uma junta de freguesia e uma assembleia de freguesia para Carcavelos e outra para a Parede, apenas e só vai ser eleita uma junta de freguesia que une, ou seja, que tem responsabilidade sobre as duas freguesias. Também, por via disso, os próprios eleitos são em número superior àqueles que cada uma das freguesias tinha, ou seja, a freguesia de Carcavelos e de Parede, que eram e são as freguesias mais pequenas do ponto de vista populacional do Concelho de Cascais, passam a ter, grosso modo, quase o mesmo número de eleitos. São muito pouco a redução. A forma de funcionar vai depender, obviamente, de quem vier a ganhar as eleições futuramente, e, portanto, só cada um é que pode responder. Daquilo que está previsto por nós, neste momento, é que elas se mantenham exatamente iguais. Ou seja, onde funciona a Junta de Freguesia de Carcavelos, ela continuará a estar aberta para Carcavelos, e onde funciona a Junta de Freguesia de Parede, que infelizmente não tem grandes instalações, mas continuará ainda assim a estar aberta. Portanto, não se perderá nenhuma dessas componentes. Inclusive, vamos mais longe, porque nas próprias formulação de funcionamento, obviamente que a lei diz que o primeiro eleito é o Presidente da União das Freguesias, mas também não impede que o segundo eleito seja quem seja o representante da União das Freguesias na própria freguesia. E, portanto, direi que teremos na mesma um Presidente de Junta, não já com esse título, mas com essa função de manter exatamente como tem funcionado até hoje. Também já agora deixo que diga, abordando este assunto, que de facto nós fomos penalizados por não termos seguido a evolução nacional, porque a nossa matriz é uma matriz de fazer freguesias com base nas paróquias que existiam no território, e ainda assim muitos sítios foram para além das paróquias. Havia paróquias que tinham mais do que uma freguesia. No caso do Concelho de Cascais, na verdade, nós deveríamos estar com 9 freguesias, temos 9 paróquias. Na verdade, até 10 freguesias, porque há uma paróquia, que é por uma questão humana do parque que ainda lá está, que ainda não foi dividida. No dia que o senhor deixar de exercer naquela paróquia, acredito que, nesse caso, vai ser dividida em 2. Mas não tem a ver com isto, tem a ver com Alcavidez. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, nós poderemos até aumentar o número de freguesias, mantendo o número dos órgãos eleitos, que são, neste caso, 4. Em relação a atrair casais novos, eu já irei lá, porque tem a ver com uma outra questão que se junta com outros que falou, mas daquilo que não se junta com isto, dizer-lhe o seguinte: em relação ao Museu do Brinquedo, nós não tivemos nenhuma solicitação. Se o tivermos, enfim, podemos analisar e estudar, de facto, essa matéria, e temos, porventura, algumas instalações municipais disponíveis para o albergar. De
que eu não posso estar a fazer em museus é estarmos a abrir uma torneira que depois, do ponto de vista de manutenção, de facto é muito pesado. São matérias simpáticas. Nós também tivemos a necessidade de extinguir uma fundação, que foi a Fundação Paulo Rego, que nos criou um problema do tamanho do mundo, um obstáculo que nos criou à frente e que foi possível ultrapassar e que, felizmente, está ultrapassado. Nessa matéria, seja através da Fundação, seja através da Associação, seja através de qual for o mecanismo, se formos contactados, teremos a possibilidade de o instalar. Até porque não está aqui a lembrar o nome da casa do escrito do pintor, que é aqui embaixo, Carlos Botelho, que está neste momento ainda desocupado e, portanto, nem sei se é adaptável sequer a essa função do Museu do Brinquedo, mas que, porventura, temos essas circunstâncias que podemos analisar. Em relação ao quartel e à bateria, dizer-lhe o seguinte: eu acho que todos nós estamos cansados de promessas que depois são feitas. Obviamente, a maior parte delas, desde que eu conheço, são sempre feitas com boas intenções. Ninguém faz promessas a pensar que não as vai cumprir. Mas as vicissitudes da vida levam a que às vezes não se possam depois cumprir essas promessas. Eu tenho feito um trocadilho de palavras, mas que é sincero, não faço promessas, coloco objetivos e depois corro atrás para cumprir esses mesmos objetivos. No caso da bateria de Costa e do quartel da Parede, do antigo quartel da Parede, são duas propriedades distintas e com dois proprietários distintos. O quartel era do Exército, passou para a par pública e a par pública prometeu vender à Câmara Municipal de Cascais, comprar e vender. Portanto, nós temos um contrato sobre o quartel, contrato esse que podemos intervir já no quartel. Porque eles depois isto eram tudo propriedades do Estado, que não tinham registro, não tinham nada e, portanto, eles também não podem fazer o contrato definitivo, mas neste momento nós podemos agir sobre o quartel da Parede. Sobre a bateria de Costa, ela ainda continua a pertencer ao Exército. Nós estamos a protocolar com o Exército a possibilidade que havia para ali uma ideia de fazer um museu da bateria de Costa. Um museu esse que, estimado pelo Exército, tinha um investimento de 5 milhões de euros. Não acredito que, nesta fase, fazer um investimento de 5 milhões de euros no Museu da Bateria de Costa seja uma primeira prioridade para o município de Cascais. O que nós estabelecemos com eles foi o seguinte: ponto 1, eles permitirem que nós façamos a recuperação de todo o terreno, ou seja, ter ali um espaço verde público arranjado com a recuperação das próprias peças de artilharia que ainda lá estão. E nesse sentido estamos a finalizar o projeto para avançar com essa recuperação desse espaço, o que vem colmatar aquilo que há pouco dizia em relação à Escola de Santo António, que é a Parede, por ser uma freguesia pequena em área, não tem grandes espaços verdes que possam ser desenvolvidos, embora seja servida próximo por alguns outros espaços, mas dentro da freguesia não os tem. E, portanto, nesse sentido é isso que estamos a trabalhar. No caso do quartel, e não fazendo nenhuma promessa, porque a dificuldade da concretização disto que eu vou dizer é grande, mas não implica que não sejamos ambiciosos no sentido de atingir esse objetivo. Nós lançámos, isso é público, isso é real, lançámos há um mês e meio a Estarte, que é uma feira de arte contemporânea, que se passará a realizar sem investimento da Câmara. Portanto, nós só facilitamos os espaços onde ela vai se realizar. Portanto, é um investimento que não passa pela Câmara, mas fazer a Estarte, que é uma grande feira de arte contemporânea internacional no nosso concelho. Há uma proposta de quem está a organizar essa feira, que está neste momento em promoção nas outras feiras internacionais, da rede internacional, de estabelecer algo que para nós também seria importante, que era captar e atrair talento e criatividade, ou seja, apostar nas indústrias criativas e nas indústrias culturais como fator de desenvolvimento económico e social, numa lógica de que as próprias indústrias culturais e criativas também são por elas próprias um suporte à qualidade de vida e um suporte depois ao próprio turismo. E já lá vamos depois à questão da qualidade de vida. Se esta capacidade de quem está a organizar a Feira Internacional de Arte Contemporânea se vier a poder materializar em termos clínicas no Concelho de Cascais e ateliês no Concelho de Cascais, um dos locais
que eu tenho como possíveis de instalar é exatamente dentro do quartel. O quartel está em relativas boas condições, ou seja, obviamente não tem janelas, não tem portas, mas a estrutura do quartel, os telhados do quartel estão ainda hoje em muito boas condições, portanto a própria intervenção que tenha que lá ser feita não é uma intervenção onerosa, portanto não tem grandes custos de investimento e, portanto, esse é o objetivo que se pode vir a colocar numa fase subsequente. Nas outras questões que colocou, quer a nível de... Bem, há uma que está a referir, que é da descentralização. Eu tenho batido muito por essa descentralização. Nem sempre é fácil, porque para se realizar um conjunto de eventos é preciso alguma massa crítica e, de facto, o centro de Cascais garante essa massa crítica que outros locais não garantem. Não é? Nós já tentámos fazer umas coisas tímidas, porventura, mas aqui na Parede e em Carcavelos. Tentámos, noutros segmentos que estamos a fazer, que é nomeadamente o Conarte, alargar a todas as freguesias e tentar fazer essa intervenção das freguesias. Eu, este fim de semana passado, estive exatamente nos Jardins da Parede, porque lá fizemos também a componente de divulgação daquilo que há pouco estava a falar, das bibliotecas e das nossas bibliotecas, e, portanto, como temos 7 no Conselho, mas porventura as pessoas também não sabem que temos, foi decidido trazê-las para a rua e, portanto, divulgá-las no espaço público, e os Jardins da Parede teve animação por via das bibliotecas e também depois, porque tínhamos em baixo que queriam obviamente ir para outro local do Conselho fazer esse campeonato de, não sou um especialista, aquilo não era surf, mas era snowboard ou assim uma coisa parecida, mas enfim, também foi feito ali junto aos Jardins do Casino, obviamente no mar, mas temos tentado a fazer isso, mas de facto há uma descompensação, há uma assimetria muito grande em termos de eventos. Tentamos localizar os eventos, como foi o caso, não deixar morrer as festas locais. Parede não tinha, não tem, mas tem Cascais, tem Carcavelos, tem Tires, e portanto essas tentámos não as deixar morrer, as que estavam fora do Conselho de Cascais, e temos vindo a tentar desenvolver algumas matérias, algumas iniciativas dessa natureza. Mas de facto há ainda uma assimetria muito grande entre o que se realiza em Cascais e o que se pode realizar depois fora de Cascais. Nós neste momento temos espaços lindíssimos e muitíssimo bem integrados, como é o caso, por exemplo, do Parque Hotel de Poliba, que tem uma vista tão boa, talvez mais afastada, mas tão boa quanto tem a bateria de costa daqui da Parede, e que nós tentamos promover e não conseguimos. A Pedra do Sal foi uma boa recuperação, tem um conjunto de iniciativas, que já tem tido, mas, por exemplo, as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, nós, porventura, não temos sabido comunicar, e ainda mais, não temos sabido, se calhar, realizar com sucesso. Mas, logo a seguir à Pedra do Sal, perdão, há um dos 3 auditórios naturais mais bonitos que nós temos em Cascais, e ainda assim não conseguimos que pegasse lá nada. E que vale a pena visitar, porque a dúvida será se põe-se o público de costas para o mar ou se põe o artista de costas para o mar, porque se o artista ficar de frente para o mar, está inspiradíssimo, deve ser um concerto excepcional. Se for o contrário, o público nem ouve o artista, porque tem uma beleza à sua frente que certamente o distrai. Mas essa é claramente uma área em que vale a pena desenvolver. E agora as outras questões são todas ligadas com a componente que eu gostaria de falar. Tem a ver com a própria regeneração urbana. Nós temos uma oportunidade única, a meu ver, e por isso o PDM que está hoje exposto e que está em discussão e que será aprovado em princípio até ao final do ano, porque eu poderia aprová-lo, havia tempo para o aprovar ainda neste mandato, não o faço porque considero que não é ético estar a fazê-lo na parte final do mandato, portanto, passaremos as eleições e depois quer dizer, ganhe quem ganhar, depois fará o que entender, mas quer dizer, se assim acontecer, poderei aprová-lo até ao final do ano, portanto está em vigor no final do ano, e a nossa preocupação foi esta, porque estas coisas não acontecem por acaso, não é? Quer dizer, porque é que estes centros se foram desqualificando? Porque nós permitimos que a mancha do botão fosse alastrante, e portanto era muito mais rentável plantar tijolos do que plantar batatas. E portanto ela foi alargando, e a parte urbana foi comendo o património natural, os espaços naturais
o que tínhamos. Este plano diretor municipal faz o quê? Contém os perímetros urbanos e induz novamente o mercado para a regeneração e para a requalificação urbana. Numa lógica que temos, que é entre Cascais e Carcavelos, numa linha junto à linha de comboio, portanto, ou seja, nós 700 mil metros a norte da linha e depois tudo que fica abaixo da linha até ao mar, é uma zona única do ponto de vista europeu em termos daquilo que pode ser a oferta de qualidade de vida. Está a 25 km na capital europeia, tem a oferta de todo um conjunto de serviços de toda a ordem que uma capital induz, no caso de Lisboa, e tem depois a componente de Cascais, que de facto também já começa a ser um polo que tem algum grau de atração mesmo na perspectiva cultural. E portanto este PDM o que claramente induz é que se faça essa própria regeneração. Mas também sabemos que não é pelo PDM que nós vamos conseguir impor que essa regeneração se faça. Então aqui estamos a jogar com duas forças distintas. Uma primeira é que estão feitos os levantamentos de todos os prédios degradados de Cascais e de todos os vazios urbanos, ou seja, terrenos abandonados no concelho de Cascais. E temos neste momento uma lista de 100 casas, algumas até são ruínas, priorizadas, porque são aquelas que, para podermos avançar para um processo que a lei portuguesa ainda não nos permite cumprir aquilo que nós gostaríamos de fazer. A lei só me permite que eu exproprie, ou seja, para todos os efeitos, que eu roubo a propriedade à pessoa. E nós estaríamos interessados em criar um mecanismo em que a pessoa possa entregar o bem, esse bem é avaliado na entrada, é desenvolvido e depois a pessoa tem um ganho, o proprietário tem um ganho sobre o próprio bem. Estão a ser alteradas as leis a nível da regeneração urbana e eu espero que isso possa vir a acontecer. Senão seremos forçados a fazer a expropriação, porque também no território vive à conta de eu não tratar do meu património. Não é que eu possa não é uma questão de querer, às vezes não posso mesmo tratar do património, mas tem que haver aqui uma porta de saída, senão as coisas vão morrendo. A parede tem alguma desqualificação do ponto de vista do edificado, mas Carcavelos então o centro de Carcavelos está completamente a ficar podre, porque de facto o património edificado está cada vez pior. E portanto o PDM aqui induz claramente dinâmicas económicas para que isso possa acontecer. Por outro lado, a nossa preocupação foi atrair os tais jovens, mas numa lógica também mais complementar, que é atrair as chamadas academias do saber. E, portanto, nós neste momento temos garantido a Faculdade de Economia da Universidade Nova para Carcavelos. Não é uma promessa, é um objetivo que estou a perseguir, mas instalar a Universidade Católica a nível das ciências de saúde no José de Almeida, que a par do quartel temos exatamente o mesmo acordo com a par pública, portanto nós fechamos o contrato de promessa de compra e venda do antigo Hospital José de Almeida para instalar no edifício separado, que era a antiga das consultas externas e da própria administração do hospital, instalar o Centro de Saúde de Carcavelos, que está numa situação aí sim miserável, e no restante edificado, ou seja, no antigo Forte de São Domingos de Rana, ou, isso para quem é de São Domingos de Rana como eu, mas era assim que o Forte se chamava, ou no Forte do Junqueiro, que é assim que ele passou a ser designado, de instalar lá todo um componente na área da saúde, ter ali um polo efetivo a nível de saúde. E isso atrai gente. Se juntarmos a isto, não é no Concelho de Cascais, mas é exatamente na fronteira do Concelho de Cascais, que é a NATO, a Escola da NATO, que foi desativada, a Escola da NATO não, que era o centro da NATO, foi desativado o comando ibérico e foi substituído por duas situações. Uma que já lá está instalada, que é uma força de intervenção rápida, mas são muito pouca gente, essa força é composta por poucos elementos, mas uma segunda que havia já uma obrigatoriedade por parte da NATO de transferir uma escola de tecnologia que está em Itália exatamente para ali, de alta tecnologia. Portanto, estamos a falar do que, enfim, eu não sabia disso, eu também não sou especialista, nem sou muito dedicado às componentes bélicas, mas hoje a guerra faz-se mais por computadores e por tecnologia do que propriamente por soldados e por tudo o resto, nós, enfim, temos as nossas memórias. E, portanto, essa escola irá incorporar e eles serão transferidos, isto porque
fiz ação sobre o nosso embaixador junto da NATO e, portanto, tive a garantia de que essa escola vem para Portugal, ou seja, vem para a NATO em Oeiras, mas para paredes meias, com parede e carcavelos, justamente com carcavelos, vem para cá em 2016, portanto, fica garantido. Se pensarmos que a Universidade Nova pretende lançar a primeira pedra da sua universidade em junho de 2014, estaremos a ver que em 2016 podemos ter aqui um afluxo, independentemente do que se venha a passar no antigo Hospital José de Almeida, um afluxo de gente nova que necessariamente dinamiza o próprio território e induz essa capacidade de melhorar o próprio, enfim, aquilo que há pouco estávamos a falar. E penso que, da SMUP, só dizer que se há coisas que nunca vai perceber, eu também não. Portanto, e por isso é que se foi posto, porque a solução que estava apontada neste momento para a evolução da SMUP, a mim, pelo menos da forma como analisei, é que o que lá estava iria se prolongar por mais 5, 6, 7, 8 anos. Não valeria a pena acreditar que agora algum fenómeno passasse. Foi eleita agora uma nova direção, uma direção penso eu, com dinâmica, com uma outra capacidade, em que eu passo pé e que acredito que possa vir a desenvolver-se. Parte desses elementos foram os elementos que apresentaram em sede de orçamento participativo o parede ajudem-me da vida da Paula Cabral, Centro Cultural à noite, Centro Cultural aberto à noite, Centro Cultural da parede aberto à noite, não era provavelmente um centro cultural, era todo o espaço da parede ser, esse é o objetivo deles, um centro cultural, são os mesmos elementos, ou parte deles, que fazem parte da nova direção da SMUP, e portanto acredito que também tenham dinâmica e criatividade suficiente. Alguns são novinhos, sim. Novinhos? Eu também sou novo e tenho 51. Mas podiam fazer um grupo de futebol, defendiam a nossa camisola, não temos grande e sempre. Ou seja, há razões para ter esperança que esse SMUP possa estar, de facto, a desenvolver-se. Há ainda uma coisa na parede que não foi falada, mas que para mim ainda não consegui, é os tais objetivos que eu ainda não consegui concretizar. Tem a ver com a Praça Azevedo Gomes. É das coisas que na parede mais se fala e há mais tempo se fala e que volta a falar-se. É uma situação que não é fácil de ter entrosada, porque há ali terrenos públicos, que há terrenos privados que entram por dentro dos terrenos públicos, mas de facto é algo que nós vamos ter que resolver, se não for da melhor maneira, que seja de uma maneira, porque a Praça Azevedo Gomes pode ser não, por certo que será um fator fundamental para a preservação do centro de comércio da parede, que ainda é dos poucos centros de comércio que funciona para além do de Cascais. E precisa ter ali uma bolsa, quanto mais não seja de estacionamento, que possa promover, de facto, que este centro de comércio não só não acabe, como se consiga rejuvenescer e desenvolver. Penso que respondi às questões, ou pelo menos às questões que foram sendo colocadas.